Pessoal, está gravando então? Bom dia a todos, né? Hoje é dia 24/6/2020, a matéria é Teoria Geral do Processo, terceiro semestre, e nós estamos, na verdade, terminando o nosso conteúdo semestral na aula de hoje, né? Hoje é a última aula teórica. E esse último conteúdo é pertinente ao litisconsórcio, né? Na semana passada, nós já iniciamos litisconsórcio, e vimos o conceito de litisconsórcio, a finalidade do litisconsórcio, né? a característica de se tratar, às vezes, eventualmente, de um litisconsórcio multitudinário e a possibilidade ou não de divisão de processos. E nós estávamos estudando justamente a classificação do litisconsórcio, né? Nós terminamos a aula da semana passada estudando justamente a classificação do litisconsórcio. E aí, pessoal, para facilitar, eu vou compartilhar a tela com vocês, né, para que a gente possa, então, visualizar também os critérios classificatórios que a gente já tinha analisado anteriormente. Olha lá, pessoal. Começando aí, então, né, por litisconsórcio, nós já estudamos o que é o litisconsórcio, o conceito de litisconsórcio, que nada mais é que a pluralidade de pessoas nos polos das demandas, né, ou polo ativo, ou polo passivo, ou até em ambos, né? E a gente viu que essa pluralidade ela ocorre, né, em razão aí de similitudes entre as pessoas envolvidas com interesses comuns, E aí, às vezes, uma mesma decisão proferida por uma pessoa serve para todas as demais. E se todas elas, então, participam de um mesmo processo, isso acaba facilitando para elas, porque elas obtêm aí uma decisão comum. Ou então, eventualmente, se os interesses não são comuns, os interesses são divergentes, elas podem exercer em conjunto a sua defesa, né? Exercer em conjunto a sua defesa. Uma mesma defesa serve para todas essas pessoas aí, né? E com isso, então, se garante, de fato, um melhor exercício, né? Uma proteção ao direito de defesa. E além disso, pessoal, a gente viu que o litisconsórcio é importante porque ele gera economia processual. Porque se tem várias pessoas envolvidas nos polos de um processo, um processo só, essas pessoas vão custear um advogado só e vão pagar custas processuais, taxas judiciais referentes a um único processo. E também o próprio Poder Judiciário vai ter que lidar, né, tramitar aí um processo único, em vez de vários processos. E como o Poder Judiciário ele já está abarrotado, né, tudo que é possível ser feito com fins de redução de número de processos é importante para o próprio Poder Judiciário, né? Menos processos significa menos servidores, menos juízes, menos equipamentos eletrônicos, né, de rede, de servidor, para suportar toda essa quantidade de dados aí dentro de processo, né? Bom, pessoal, e nós vimos também, né, a possibilidade de ocorrer um litisconsórcio multitudinário. O que é litisconsórcio multitudinário? O litisconsórcio multitudinário é um litisconsórcio muito grande, porque se tem muitas pessoas dos polos de um mesmo processo, né? Litisconsórcio multitudinário, se tem muitas pessoas nos polos de um mesmo processo. E ocorrendo esse fenômeno de litisconsórcio multitudinário, pode ser que ele dificulte a tramitação do próprio processo. Se tem muita gente envolvida, né, pode ser que isso dificulte a própria tramitação desse processo. E nesse caso, pessoal, o código permite que o juiz desmembre esse processo, né? E em vez de ter um processo só com um monte de partes envolvidas, um monte de pessoas envolvidas nos polos, o juiz pode então desmembrar esses processos em vários processos separados aí, com uma menor quantidade de partes, uma menor quantidade de pessoas.
e com isso aí, né, facilitaria a tramitação do processo. Pessoal, mas veja que essa possibilidade de divisão é faculdade do juiz, é facultativo ao juiz. O juiz não é obrigado a desmembrar, ele só desmembra se ele quiser. E, claro, se ele entender que isso vai gerar algum tipo de benefício para aquele determinado processo. Pessoal, e é importante, além de ser faculdade do juiz, ou seja, só quando o juiz entende vantajoso para o processo, o código ainda dá uma orientação para o juiz, no sentido de que ele só poderá fazer esse desmembramento se não houver nenhum tipo de prejuízo para as partes. Porque se esse desmembramento do processo, ainda que seja vantajoso para o processo, porque facilita a tramitação do processo, gera celeridade na tramitação do processo, se, ainda que haja esse benefício processual, gere, na verdade, algum prejuízo para as partes, o juiz, ainda que tenha benefício processual, ele está, na verdade, proibido de desmembrar o processo de litisconsórcio multitudinário. Ele só pode desmembrar se, claro, tiver um benefício processual, mas não gerar nenhum tipo de prejuízo para as partes aí, né? Então, varia muito de caso a caso, de processo a processo. O que a gente verifica é que no processo civil é extremamente raro os juízes desmembrarem, extremamente raro os juízes desmembrarem. Agora, no processo penal é mais comum. Não é algo extremamente comum, né? Não é algo extremamente comum, mas acontece com um pouco mais de frequência em relação ao processo civil, né? No processo penal, então, é um pouquinho mais comum esse desmembramento. Por quê, pessoal? Porque no processo penal existe o fenômeno da prescrição intercorrente, que vocês já estudaram em direito penal, né, o ano passado, no finalzinho do ano passado, né, lá no seu artigo 120, 120, né, 118 a 120 aí do Código Penal, o fenômeno da prescrição intercorrente, que, em razão da demora do processo em si, pode gerar prescrição do crime e das penas. E aí, então, por um problema processual, que é a demora do processo, o réu acabaria tendo reconhecida a prescrição e extinta a punibilidade e sairia impune. E para evitar esse tipo de prejuízo processual ocorrido pela lentidão, pela demora da tramitação do processo penal, é que os juízes costumam optar aí pelo desmembramento, né? E desmembram, então, processos para réus diferentes, não tem problema nenhum, né? Então, é um crime praticado em associação criminosa, né? Vários réus, portanto. O juiz pode optar em desmembrar. Cada réu vai ser processado em um processo diferente. Por quê? Ganha celeridade, né? Ou então, o juiz pode até desmembrar em crimes diferentes. É um réu só, né? É um réu só, mas são vários crimes diferentes. O juiz pode optar em realizar esse desmembramento aí, mas claro, desde que não haja prejuízo para as partes, né? E no processo penal, principalmente, desde que não haja prejuízo para o réu, ao direito de defesa do réu. Né? Pessoal, no processo penal também é possível desmembrar para vítimas diferentes, né? Então, um autor cometeu um crime contra várias pessoas diferentes. É possível ter desmembramento, né? Um processo para cada vítima também, né? Tudo para fins de celeridade processual, para evitar o fenômeno da prescrição intercorrente no processo penal, né? Então, no processo penal é bem mais comum esse desmembramento do que no processo civil, né? E, pessoal, eu já dei um exemplo para vocês do concurso público, né? Que é uma ação aí movida por um reprovado no concurso público do município, que entrou contra o município. E o tribunal entendeu que, na verdade, não era só contra o município, deveria ter outras pessoas no polo passivo, deveria haver um litisconsórcio, o que na prática se tornou um litisconsórcio multitudinário,
porque o tribunal mandou incluir no polo passivo todos os aprovados do concurso e depois, posteriormente, todos os candidatos do concurso. E aquele processo que começou sem litisconsórcio, porque era só o município, incluiu os candidatos aprovados e depois incluiu todos os candidatos, né? Muita gente virou um litisconsórcio multitudinário e em momento algum o juiz desmembrou. Esse processo tramita desde 2005, né? Eu atuo nesse processo, eu não era nem advogado, não tinha nem formado ainda na faculdade, né? Quando começou esse processo, eu vim atuar depois nele, né? E ele tramita de forma física desde 2005 aí, agora, né, em litisconsórcio multitudinário. O juiz, em momento algum, desmembrou esse processo, manteve essa pluralidade enorme de pessoas no polo passivo, né? Isso é um processo civil. Isso prova para a gente que realmente é muito raro no processo civil ter desmembramento, né? Mesmo um caso desse, um litisconsórcio claramente multitudinário, um monte de gente no polo passivo, cada qual com seu advogado, tramitando de forma física desde 2005, não houve desmembramento, se manteve aí, né? Então, no processo civil é possível, mas é raro ter desmembramento. Pessoal, depois a gente estudou a diferença da tutela coletiva e do litisconsórcio, né? No litisconsórcio, a gente já viu, a gente tem pluralidade de partes, enquanto na tutela coletiva, nós não temos necessariamente pluralidade de partes. Pode até vir a ter, né? Mas não é essa a regra, não é essa o comum. Na tutela coletiva, o coletivo aqui não é em partes, o coletivo é quanto aos efeitos da decisão. Uma decisão proferida em tutela coletiva, né, ainda que não tenha partes, né, ainda que não tenha pluralidade de partes, ela vale para todos, ou pelo menos para um grande grupo de pessoas. E, portanto, a decisão, ou os efeitos da decisão na tutela coletiva, que é coletiva, né? Então, não confundam litisconsórcio com tutela coletiva. Pessoal, eu disse para vocês também que a tutela coletiva é um exemplo clássico aí de legitimidade extraordinária. Não esqueçam disso. A tutela coletiva é um exemplo clássico aí de legitimidade extraordinária, na qual nós temos uma parte no processo, só que essa parte, apesar de ser a parte, apesar de estar dentro do processo, ela não está lá naquele processo tutelando o direito próprio. Ela está naquele processo tutelando o direito de outras pessoas que, na verdade, não são parte do processo. Isso é chamado, então, de legitimidade extraordinária. Na tutela coletiva, a gente tem o MP, as defensorias, né, e as associações, as entidades de classe, como parte, tutelando o interesse, no caso do MP e da Defensoria, de toda a coletividade e, no caso das associações, das entidades de classe, dos associados, né, dos vinculados a ela, que não são parte do processo, né, que não são parte do processo, mas têm os seus direitos discutidos e tutelados dentro daquele processo e vindo a ganhar aquele processo, aquela decisão, mesmo tendo sido proferida em um processo em que esses terceiros não são partes, eles vão ser beneficiados com aquela determinada decisão aí, né? Que essa é a tutela coletiva, através de uma legitimidade, então, extraordinária. Pessoal, e aí depois a gente entrou na classificação dos litisconsórcios, né? A gente entrou aqui na classificação dos litisconsórcios. E eu disse para vocês que essa classificação era feita segundo alguns critérios, e o importante era notar que esses critérios são autônomos e independentes entre si. O que significa dizer que cada um desses critérios se aplica para cada um dos processos com litisconsórcio. E cada litisconsórcio, então, ele deve ser classificado segundo cada um desses critérios. De modo que, se for perguntado para vocês para classificar um litisconsórcio, vocês não vão fazer a classificação dele segundo apenas um dos critérios. Vocês vão pegar o mesmo processo, com o mesmo litisconsórcio e classificar segundo todos eles e cada um deles, né? E são aí alguns critérios. Quais? O mais fácil deles é o critério quanto aos polos da demanda.
E a gente viu aí que quanto aos polos, o litisconsórcio ele pode ser ativo se tiver pluralidade de partes no polo ativo, ou seja, vários autores. Ou então, o litisconsórcio ele pode ser passivo se tiver pluralidade de partes no polo passivo, ou seja, vários réus. E também o litisconsórcio pode ser misto se tiver metade creme e metade chocolate. Não, né? Não, ainda que seja muito bom esse tipo de misto aí, né? Não é esse o caso, né? O litisconsórcio misto é aquele que tem pluralidade de partes em ambos os polos da demanda, de modo que se tem tanto vários autores quanto vários réus, né? É um processo, então, com uma pluralidade de partes muito grande, porque tem tanto vários autores quanto vários réus. Pessoal, e a gente deu alguns exemplos, né, de litisconsórcio ativo, de litisconsórcio passivo, né? O litisconsórcio ativo, o exemplo de litisconsórcio ativo que eu comentei com vocês, foi aí, né, os servidores públicos, que, mesmo cargo, né, mesma lei, sofrem os mesmos prejuízos do poder público. E esses servidores públicos, então, se juntam e movem, né, um único processo, vários deles no polo ativo contra o ente público no polo passivo. Esse é um litisconsórcio ativo. Exemplo de litisconsórcio passivo que eu dei para vocês, a ação de anulatória de concurso público, em que um candidato, portanto, sem litisconsórcio ativo, moveu um processo só contra, inicialmente, a prefeitura, mas depois todos os demais candidatos do concurso, tendo pluralidade de réus. Isso é um litisconsórcio passivo. Em litisconsórcio misto, né, por exemplo, é possível pegar aí, né, os cônjuges, né, que têm uma determinada propriedade, movendo uma ação de reintegração de posse contra os invasores dessa propriedade. A gente tem como autores os cônjuges, marido e mulher, marido, mulher e mulher, movendo uma mesma ação contra todos os invasores aí dentro de uma propriedade, né? Por exemplo, um grupo de sem terras aí, ou um grupo de sem teto, né? Só para ilustrar, invadiram aquela propriedade rural, invadiram uma propriedade urbana, e aí tem que tirar todos lá de dentro, e aí move-se a ação contra todos. Os dois proprietários, que são os cônjuges, movendo a ação, então, contra todos os invasores aí. Exemplo de litisconsórcio misto, porque tem pluralidade de partes em ambos os polos da demanda. Pessoal, depois a gente viu o segundo critério classificatório, que foi quanto ao momento do surgimento do litisconsórcio. E a gente viu que o litisconsórcio ele pode ser inicial quando o processo já se inicia, portanto, desde o começo, desde a petição inicial, em litisconsórcio. A petição inicial ela já traz litisconsórcio, né? E o exemplo, né, que eu dei para vocês foi a dos servidores públicos, né? Porque a petição inicial já é feita por todos os servidores públicos daquele determinado cargo, né? Movendo a ação contra o ente público aí, litisconsórcio inicial. Ou então, pessoal, o litisconsórcio ele pode ser ulterior, posterior ou sucessivo. O litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo se dá quando o processo não se inicia com litisconsórcio. Não se inicia com litisconsórcio. Ou seja, não há pluralidade de partes. É uma parte, um processo e uma parte, né? Polo ativo e o polo passivo aí, respectivamente. Porém, durante a tramitação do processo, por N situações, ingressam novas partes. E o ingresso de novas partes, então, torna aquele processo em litisconsórcio, formando, então, o litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo. E, com isso, pessoal, a gente conclui que o litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo é aquele que ocorre no curso do processo. Pessoal, e o exemplo que eu dei para vocês foi o do concurso público, né? Da ação anulatória do concurso público. Porque nós tivemos um candidato movendo um único processo contra o ente público. Então, Porém, no curso do processo, o tribunal entendeu pela necessidade de trazer
dentro do processo, mais precisamente no polo passivo desse processo, os demais candidatos. E aí, o que era só o município, no polo passivo, passou a trabalhar também com, além do município, somando ao município, todos os demais candidatos. Inicialmente, não se tinha todos os demais candidatos, e no curso do processo foi necessário a entrada de todos esses candidatos, formando, então, um litisconsórcio que não existia no início do processo. Esse é o litisconsórcio anterior, posterior ou sucessivo. Pessoal, eu disse para vocês que a gente voltaria a esse tema, ou eu, ou outro professor que assumir essas aulas aqui no semestre que vem, e trabalhando aí com as intervenções de terceiro no processo, porque as intervenções de terceiro têm como natureza formarem litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo, né? E o nome já diz, intervenção é entrada, e terceira é quem não é parte. Então, não era parte, portanto, não tinha litisconsórcio, mas esse terceiro, no curso do processo, entra no processo, e se ele entra, ele vai formar, então, um litisconsórcio, né? E a gente, então, né, vocês vão estudar isso aí com mais afinco no semestre que vem. Eu peço que tenham paciência e aguardem as intervenções de terceiro. Matéria bem interessante, não é algo tão fácil, mas é algo bem interessante aí. Pessoal, e é necessário ter em mente que esses critérios se conjugam. Então, veja, quando a gente trabalha com litisconsórcio ulterior, posterior ou sucessivo, que é a entrada de novo, nova parte, nova pessoa, essa entrada ela pode se dar em qualquer um dos polos da demanda. Então, pode entrar no polo ativo como autor, pode entrar no polo passivo como réu. E aí, então, a gente vai ter um litisconsórcio ulterior e, se entrar no polo ativo, também ativo. Ou, se entrar no polo passivo, também passivo. E se entrar nos dois, também misto, né? Então, litisconsórcio ulterior, ativo, litisconsórcio ulterior, passivo e litisconsórcio ulterior é misto, né? E esse fenômeno de ter que conjugar os critérios classificatórios, como a gente já comentou aqui, ele se dá em razão da autonomia e independência desses critérios, né? E, pessoal, a gente vai ter que fazer isso sempre, né? A gente vai ter que cotejar esses critérios, então, trabalhar em conjunto com esses critérios sempre. Bom, pessoal, e depois, e esse foi o ponto que a gente parou na aula passada, nós estudamos, então, o terceiro critério classificatório dos litisconsórcios, que foi quanto à existência desses litisconsórcios, né? E quanto à existência, quanto à ocorrência desses litisconsórcios, nós temos o litisconsórcio facultativo e o litisconsórcio necessário. O litisconsórcio facultativo é aquele que se dá quando a lei não obriga a ocorrência de litisconsórcio. Porém, por uma questão de facilitação, as partes que não são obrigadas, mas podem e optam por trabalhar aquele determinado processo em litisconsórcio. Então, o litisconsórcio facultativo, a lei não obriga, a lei deixa em aberto. A lei deixa em faculdade as partes, a escolha pelas partes. E as partes, então, por uma questão de facilitação, escolhem trabalhar esse processo como litisconsórcio. Pessoal, e o exemplo que eu dei de litisconsórcio facultativo foi os servidores públicos, né? Porque se cada servidor público ele foi aprovado no concurso e ele tem o seu cargo e ele foi prejudicado pela administração pública, ele, servidor público, pode, sozinho, né, de forma individual, mover o seu próprio processo contra a administração pública, independente de qualquer outro servidor público. E isso, servidor público por servidor público. Porém, se eles têm o mesmo cargo, né, e se eles foram prejudicados da mesma forma, se eles movessem, e eles podem fazer isso, processos individuais, eles teriam custos também individuais. Cada qual teria que pagar o seu próprio advogado, cada qual teria que arcar com as suas custas processuais.
o que aumentaria muito, né, o custo geral, né, daquele processo, daquela demanda. E para fins, então, de economia monetária mesmo, né, diminuir custos, em vez de cada qual servidor público mover o seu próprio processo, ainda que eles possam fazer isso, eles optam, então, em se reunir em um único processo, né, movendo a ação, então, em litisconsórcio com vários servidores públicos. É um litisconsórcio ativo, né, um litisconsórcio ativo aí. E rateando entre eles os custos daquela demanda, né, com os honorários advocatícios, com documentos, eventualmente, que eles devem requerer, com as custas processuais, né, tudo aí dividido entre eles, o que diminui bastante o custo. Mas se um deles quiser bater o pé e falar, não quero participar junto com vocês, vou mover o meu processo de forma individual, ele pode fazer isso sem problema nenhum, porque é um litisconsórcio facultativo. Né? E a gente identifica esse litisconsórcio facultativo quando se verifica que as próprias relações entre as partes, né, são autônomas e independentes entre si. O autor, ele não tem uma relação com o coautor. Na verdade, ele tem uma relação direta com o réu. Mas o autor e o coautor estão juntos. Sim, para facilitar. Mas um não tem uma relação direta com o outro. A relação de cada um dos coautores é individualmente para cada um deles contra ou em face do réu, né? Não há um liame direto entre cada um dos coautores, né? Isso caracteriza, então, o litisconsórcio facultativo, né? E o exemplo é dos servidores públicos. Pessoal, ou então, o litisconsórcio ele não é facultativo, ao contrário, ele é necessário. Então, quanto à existência, a gente também tem o litisconsórcio necessário. No litisconsórcio necessário, não tem faculdade, não tem opção, não tem escolha. No litisconsórcio necessário, a tramitação processual exige obrigatoriamente que ocorra um litisconsórcio naquele processo. E se é obrigatório, né, a gente usa o termo aí, então, de necessário, porque o processo só pode tramitar necessariamente, obrigatoriamente, em litisconsórcio. Tem que ter. E quem vai definir isso não é as partes, não é a vontade das partes, até porque não é faculdade, né, é obrigação, e também não é o juiz, porque também não é faculdade, né, nem do juiz. Quem vai definir isso é a lei. É a lei que define, então, quando estaremos diante de litisconsórcios necessários, né? E o grande exemplo, pessoal, são as ações que envolvam bens de cônjuges, né? De pessoas casadas, marido e mulher, marido e marido, mulher e mulher. Porque o bem, em regra, ou é de ambos, ou ainda que seja de um só, eventualmente o outro tem interesse sobre esse bem, ou pelo menos quer saber o que está acontecendo com esse bem. E quando então nós estivermos diante de uma ação que envolva bens de cônjuges, de pessoas casadas, necessariamente ambos os cônjuges devem estar presentes nessa determinada ação, seja no polo ativo, seja no polo passivo, ambos os cônjuges necessariamente devem estar presentes nessa ação, né? E o exemplo aí, pessoal, olha só, um litisconsórcio ativo e necessário. O exemplo da ação de reintegração de posse, né? Então, duas pessoas casadas têm uma propriedade rural, né, que foi invadida pelo sem terra, né? Ou, então, duas pessoas casadas têm um imóvel urbano que foi invadido aí pelo sem teto. E, então, esses cônjuges querem entrar com uma ação de reintegração de posse, né, para pegar de volta a posse desse determinado imóvel, ou a propriedade rural, ou a propriedade urbana, mas eles querem pegar de volta essa propriedade. E eles têm que ajuizar a ação de reintegração de posse, versando sobre um bem do casal.
E, sendo assim, eles têm que ajuizar essa ação de reintegração de posse em conjunto, formando um litisconsórcio ativo necessário. Por quê? Porque eles querem? Não. Porque o juiz quer? Não. Porque a lei determina que, se é uma ação que versa sobre bens de pessoas casadas, essas pessoas casadas devem mover a ação em conjunto, em litisconsórcio ativo necessário. Então, a ação de reintegração de posse vai ser do cônjuge A mais o cônjuge B como autores, formando o polo ativo da demanda, contra os sem terra, né? Contra os sem terra. Então, litisconsórcio ativo necessário. Pessoal, e essa necessidade, né, de litisconsórcio, ela pode ocorrer também no polo passivo, né? E o exemplo que eu dei para vocês no finalzinho da aula passada foi a ação de uso capião, né? A ação de uso capião. A ação de uso capião, ela é usada quando determinada pessoa exerce a posse de um determinado bem por um período de tempo muito longo. O tamanho desse período vai variar do tipo de litisconsórcio que vocês, do tipo de uso capião que vocês vão estudar aí, né, mais precisamente no 5º ou 6º semestre do curso, né, quando vocês estudarem então direitos reais. E existem N modalidades de uso capião, cada qual com seu prazo, né? Uso capião extraordinário, uso capião ordinário, uso capião especial urbano, uso capião especial rural, né? E até uso capião entre cônjuges, aí cada qual com seu prazo. Então não se preocupem com o prazo agora, porque vai chegar um momento que vocês vão estudar esse prazo aí, 5º ou 6º semestre do curso. Se preocupem com o conceito. O conceito, então, é que o uso capião é um modo originário de aquisição de propriedade em razão do exercício prolongado da posse sobre determinado bem. Quem exerce a posse por um período prolongado pode vir a adquirir a propriedade, né? E esse sistema de aquisição da propriedade pelo decurso prolongado de posse recebe o nome de uso capião. E, pessoal, existe a possibilidade de uso capião extrajudicial, que é feito diretamente no cartório de registro de imóveis, né? Mas isso é bastante raro ainda hoje. E o que é mais comum é o uso capião processual ou judicial, que é feito, então, através de um processo, no qual o possuidor, né, entra com ação de uso capião contra, em primeiro lugar, o proprietário daquele imóvel. Por quê? O proprietário está correndo o risco de perder a propriedade. Então, o proprietário tem direito de defesa e, para exercício do direito de defesa, ele tem que ser o réu do processo de uso capião. Mas a lei diz que não para por aí, porque, além do proprietário, é necessário ainda, né, colocar, eventualmente, no polo passivo, as fazendas públicas. Município, Estado, Distrito Federal e União. Porque os bens desses entes políticos são bens públicos. E se são bens públicos, não são passíveis de uso capião. Então, na verdade, o ente público deve saber daquela ação de uso capião para ele poder se defender. Porque se o bem for dele, se o bem for público, a ação tem que ser julgada improcedente. Porque o bem público não é passível de uso capião e o ente público, o ente político, não vai poder perder a propriedade daquele determinado bem, né? Então, tem que colocar no polo passivo também as fazendas públicas, municipais, estaduais, distritais e federal, né? A União Federal. Mas não só. A lei ainda obriga que se coloque no polo passivo de uma ação de uso capião os confinantes, né? Os vizinhos daquele determinado imóvel. Por quê? Porque o autor pode estar agindo de má fé. E ele, por exemplo, exercia a posse de 200 metros quadrados. E na petição, ele vai além e coloca 210 metros quadrados. Esses 10 metros quadrados a mais tem que estar saindo de algum lugar. Que lugar? Muito provavelmente sobre um terreno do vizinho, sobre o imóvel do vizinho. E para o vizinho não vir a perder essa propriedade, ele tem que ter direito de defesa. Então, a ação de uso capião ela
obrigatoriamente deve incluir no polo passivo todos os vizinhos ou confinantes. Ah, e se não colocar? Tem que colocar, porque a lei determina. Ah, mas não colocou. Não tem problema, o juiz manda pôr. O juiz vai mandar pôr. Porque ele, juiz, quis? Não, porque a lei determina, já que se trata de um litisconsórcio necessário, né? Litisconsórcio necessário. Pessoal, o litisconsórcio necessário, então, ele decorre da lei, né? Ele decorre da lei. E o outro exemplo aí de litisconsórcio necessário que eu citei para vocês foi o concurso público, né? Na verdade, eu citei primeiro o concurso público para depois citar o de campeão, né? Mas é o concurso público, ação anulatória de concurso público. Por quê? Porque se vai anular o concurso para um candidato, vai anular para todos. Então, todos têm que ter direito de defesa e todos têm que estar, então, no polo passivo daquela demanda, né? E é por isso, então, que o tribunal mandou incluir, além do município, né, os candidatos aprovados e depois todos os candidatos, formando um litisconsórcio passivo necessário. Pessoal, esse foi o ponto que a gente parou na aula passada. E agora a gente pode começar uma matéria nova, né, que é justamente o último critério classificatório, né? O último critério classificatório dos litisconsórcios, que é quanto à decisão proferida. Então, o último critério classificatório agora, quanto à decisão proferida. E quanto à decisão proferida, o litisconsórcio ele pode ser simples ou, então, o litisconsórcio vai poder ser unitário. Quanto à decisão proferida, a gente tem o litisconsórcio simples e o litisconsórcio unitário. Pessoal, no litisconsórcio simples, olha só, a decisão proferida no processo, ela pode ser diferente para cada um dos litisconsortes, para cada uma das partes. No litisconsórcio simples, se permite decisões diferentes para cada uma das partes. Veja só, não estou dizendo que a decisão obrigatoriamente vai ser diferente. Não, né? Mas é possível que seja. Pode ser que sejam iguais, pode ser que seja a mesma decisão para todos, pode ser que sejam iguais. Mas no litisconsórcio simples, pode ser que seja decisões também diferentes. Então o juiz pega um processo em litisconsórcio, mas na hora de proferir ele dá uma decisão litisconsortes. Litisconsórcio simples, isso é possível, né? E olha que interessante, esse litisconsórcio simples, que é essa possibilidade de ter decisões diferentes dentro do mesmo processo para partes e litisconsortes diferentes, ela normalmente ocorre no litisconsórcio facultativo, né? Normalmente, os litisconsórcios facultativos, eles também são litisconsórcios simples. Por quê? Porque no litisconsórcio facultativo, as partes até estão lá, junto, mas porque elas querem, já que, na verdade, a relação jurídica discutida dentro daquele processo é autônoma e independente para cada uma das partes. Tanto é que elas poderiam até mover processos individuais e separados, mas por uma questão de facilitação, elas preferiram estar juntas naquele processo. Mas mesmo assim, mesmo juntas no processo, as relações jurídicas são independentes. E veja que, se as relações jurídicas são independentes, são diferentes entre si, apesar que dentro de um mesmo processo, é possível que, como são relações diferentes, se tenha também decisões diferentes, entre si, sem problema nenhum. Até porque poderia até ter processos diferentes, e se pode até ter o processo inteiro diferente, quem pode o mais, pode o menos. Poderia ter também, né, não tem problema nenhum nesse sentido,
ter decisões diferentes entre si. Então, normalmente o litisconsórcio facultativo, né? Normalmente o litisconsórcio facultativo, ele também será um litisconsórcio simples, porque as relações são independentes e, portanto, poderia promover o processo de forma independente, mas quiseram se juntar por facilitação, aí formou um litisconsórcio facultativo. Mas o fato de estar dentro de um único processo não quer dizer que seja uma única relação jurídica. E são, na verdade, várias relações jurídicas, uma para cada parte. E aí o juiz também ele pode julgar cada uma dessas relações jurídicas de forma diferente, formando, então, um litisconsórcio simples, admitindo decisões diferentes entre si. Pessoal, olha lá, o exemplo dos servidores públicos. Servidores públicos, então, de mesmo cargo, né, poderiam, servidores públicos, cada qual com o seu cargo, mas os cargos são os mesmos. Aí são cargos diferentes, um para cada servidor público, mas na verdade com as mesmas atribuições em todos eles. Mas cada servidor público tem o seu próprio cargo. E eles se sentem prejudicados com a administração pública e eles ajuizam uma ação aí cobrando férias, terço de férias da administração pública. Só que, para facilitar, em vez de cada qual mover o seu processo, eles resolvem se juntar em um processo só e movendo, então, um único processo em litisconsórcio e ativo, inicial, mais facultativo. E, no curso desse processo, a administração pública prova que um dos servidores já recebeu as férias. Houve um cálculo lá e aquele servidor já recebeu as férias. Os outros não, mas aquele servidor já recebeu as férias. E aí? E aí que o processo vai ser julgado. O servidor que já recebeu não tem por que receber de novo, ele já recebeu. E aí, para ele, a decisão vai ser de improcedência, porque ele já recebeu. Agora, para os demais servidores que estão dentro do mesmo processo, mas ainda não receberam, se eles não receberam, eles têm que receber. E aí, para os demais servidores que não receberam, a decisão vai ser de procedência. Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Por que não? Porque eles estão juntos ali para facilitar. Não quer dizer que eles têm uma única relação jurídica. Cada qual tem a sua. E aí o juiz vai analisar, apesar de estarem juntos no mesmo processo, o juiz vai analisar a relação jurídica por relação jurídica, né? E se um dos servidores já recebeu as férias, não tem por que ele receber de novo. Então, para ele que já recebeu a sentença de improcedência, né? É uma mesma sentença, só que ela vai ter um capítulo de improcedência para aquele, né? E para os demais servidores, a mesma sentença vai ter um capítulo de procedência para os demais servidores. Nossa, professor, são decisões diferentes? São decisões até conflitantes, mas são porque, na verdade, é um litisconsórcio facultativo com relações jurídicas independentes, o que torna esse litisconsórcio facultativo também simples, admitindo perfeitamente as decisões diferentes. Pessoal, tomem cuidado com a forma que isso é perguntado em prova, né? Tem questão de prova que fala o seguinte: litisconsórcio simples é aquele que traz decisões diferentes. Não. Porque se a gente usar o verbo conjugado dessa forma, traz, dá a impressão que o litisconsórcio simples obrigatoriamente vai gerar decisões diferentes. E não é essa a ideia. A ideia é que o litisconsórcio simples, ele permite a decisão diferente. Mas não necessariamente, né? Não necessariamente. Por exemplo, o mesmo caso dos servidores públicos. Se nenhum deles tiver recebido férias, ainda que seja possível decisão diferente, não vai ter. A decisão vai ser de procedência para todos, para pagar férias para todos. E da mesma forma, se todos já tiverem recebido férias, a decisão vai ser de improcedência para todos, porque todo mundo já recebeu, e se já recebeu, não tem mais por que receber
de novo, né, receber novamente. Então, a decisão vai ser igual para todos. Então, tome cuidado. O litisconsórcio simples, ele não obriga que a decisão seja diferente. O litisconsórcio simples, ele permite que a decisão seja diferente e para saber se vai ser igual para todos ou diferente para um ou para outro, é só mesmo analisando os casos concretos. É só mesmo analisando os casos concretos aí, né? Então, a gente tem esse exemplo aí, né, de servidor público, que é um litisconsórcio, então, ativo, inicial, facultativo e simples. Facultativo e simples, né? Porque permite decisões diferentes entre eles. Permite decisões diferentes entre eles. Bom, pessoal, e além desse litisconsórcio simples, veja só, nós temos uma outra espécie de litisconsórcio quanto à decisão proferida, que é o litisconsórcio unitário. E, pessoal, o litisconsórcio unitário, ele é chamado de unitário porque, na verdade, vai ter que ser uma única decisão para todos os litisconsortes. No litisconsórcio unitário, é a mesma decisão para todos. Não se admite de modo algum decisões diferentes. Vai ser a mesma decisão para todos, né? No litisconsórcio unitário, então, ou todo mundo ganha, e é a mesma decisão, ou todo mundo perde, né? E é a mesma decisão, não tem como. Ou é procedente, e é procedente para todos os autores, ou é improcedente, né? E é improcedente também para todos os autores, para todos os réus. Aqui não tem meio termo. No litisconsórcio unitário, não se permite decisão diversa. Tem que ser a mesma decisão para todos. Pessoal, o litisconsórcio unitário, ele costuma acontecer no litisconsórcio necessário. Normalmente, quando se tem um litisconsórcio necessário, se tem também um litisconsórcio unitário, né? Normalmente, o litisconsórcio necessário, ele é também um litisconsórcio unitário, né? Por exemplo, pessoal, olha lá, na ação de reintegração movida pelos cônjuges, não tem como devolver a propriedade para um dos cônjuges e não devolver a propriedade para o outro cônjuge. Ou a ação de reintegração de posse é julgada procedente, e é procedente para os dois, e vai devolver a propriedade para os dois, porque a propriedade é dos dois. Ou a ação de reintegração de posse, ela é julgada improcedente, e aí os dois vão ficar sem a propriedade, né? Os dois vão ficar sem a posse dessa propriedade, os dois vão ficar chupando o dedo aí. Mas não tem como julgar procedente para o marido ou para a esposa e julgar improcedente para o outro, para o marido ou para a esposa, né? Porque a propriedade é uma só e a propriedade é dos dois, né? Então, o litisconsórcio necessário normalmente gera também litisconsórcio unitário. Pessoal, outro exemplo, do concurso público. No concurso público, a pretensão é anulatória do concurso público. E não dá para anular o concurso público para o município e não anular o concurso público para os aprovados ou demais candidatos, e vice-versa. Se você anula o concurso público, a anulação do concurso público é para todos. Município, candidatos aprovados e candidatos reprovados. Ou então, se você não anula o concurso público, você mantém o concurso público, a manutenção desse concurso público também é para todos. Para o município, para os candidatos aprovados e para os candidatos reprovados. Não tem meio termo, né? Não tem como anular concurso para um e manter concurso para outro. Até porque, se fosse possível isso, poderia gerar disparidade, desigualdade. Então, eu vou anular o concurso de quem eu não gosto e vou manter o concurso válido para quem eu gosto. Quem eu gosto vai continuar empregado no serviço público. Quem eu não gosto vai perder o cargo. Gente, isso claramente não é possível, porque gera desigualdade, né? Gera quebra da imparcialidade do juiz ou da administração pública, né? Então, não é possível decisões diferentes.
ou você julga procedente e anula o concurso público para todos, ou você julga improcedente e não anula o concurso público para ninguém, mantém o concurso válido para todos aí. Então, o litisconsórcio necessário normalmente é também unitário. Bom, pessoal, e aí então a gente cotejou, né, esse último critério classificatório com o critério anterior. E esse é o motivo pelo qual eu fiz toda aquela revisão aí, né? A gente precisava relembrar o litisconsórcio quanto à existência para poder entender ou cotejar, né, de forma mais completa esse último critério classificatório, que é quanto à decisão proferida. Então, veja, o litisconsórcio facultativo é aquele que pode ser em litisconsórcio ou não. E esse litisconsórcio facultativo, normalmente, ele é também simples, porque se pode ter ou não litisconsórcio, pode ter também decisões diferentes, sem problema nenhum aí. Então, normalmente, o litisconsórcio facultativo é também um litisconsórcio simples. E, né, a gente viu também que o litisconsórcio necessário é aquele em que a lei obriga que o processo tramite em litisconsórcio. Tem que ter pluralidade de partes. E como a lei está obrigando que aquele processo tramite em litisconsórcio, normalmente o litisconsórcio necessário, ele também vai obrigar que seja uma mesma decisão para todos. E com isso, o litisconsórcio necessário, ele normalmente também é um litisconsórcio unitário. O litisconsórcio necessário, ele normalmente é também um litisconsórcio unitário, porque obriga o litisconsórcio e se está obrigando, a decisão vai ter que ser, em regra, a mesma para todos. E a gente viu os exemplos aí, Agora, pessoal, como toda boa regra no direito, nós temos também exceções. E é aqui que a porca torce o rabo aí. Por quê? As questões de prova, elas não vão em cima da regra, né? Elas não vão em cima da regra, porque a regra é regra, né? E como regra é o que acontece na grande maioria dos casos, né? As questões de prova, elas gostam aí de uma exceçãozinha, porque só vai saber a exceção quem estudou, né? Só vai saber a exceção quem estudou, né? Então, como toda boa regra, a gente tem também exceções, e a gente precisa estudar justamente essas exceções. Bom, pessoal, a Beatriz perguntou ali, professor, já que não é obrigatório que o facultativo seja simples, teria algum exemplo de litisconsórcio? Eu acho que você está perguntando justamente sobre as exceções, né? A gente vai ver justamente as exceções agora. E quais são essas exceções? Pessoal, em regra, o litisconsórcio facultativo é simples. Mas, eventualmente, a gente pode ter exceção aí. Vou colocar aqui, ó. Né? Eventualmente, a gente pode ter exceção. No sentido de que termos um litisconsórcio facultativo e unitário. É possível. E também, pessoal, é possível que a gente tenha uma outra exceção aí. Um litisconsórcio necessário e simples, né? E simples. Então, vamos colocar uma tabelinha aqui. Olha lá. Vou colocar assim, regra, né? Regra. Litisconsórcio facultativo, em regra, é simples. E litisconsórcio necessário, em regra, é unitário. Essa é a regra. Mas, como toda boa regra tem exceção, e quais são as exceções? É possível ter um litisconsórcio facultativo e unitário, e é possível ter também um litisconsórcio necessário e simples. E a gente precisa, então, ver exemplos dessas exceções aqui, né? A gente precisa ver exemplos dessas exceções aqui.
Então vamos lá. Deixa eu ver o que está aqui no chat. É isso aqui. Então a gente precisa ver exemplos dessas exceções. Pessoal, então olha lá. Primeira exceção, um litisconsórcio facultativo e unitário. Primeira exceção aí, o litisconsórcio facultativo e unitário. Aqui. Onde está? Aqui, na observação 2. Olha lá, pessoal. Então a gente inverteu a ordem. Vamos começar, na hora de colocar lá em cima, eu inverti a ordem. Então vamos colocar aqui, ó. Começando por essa observação aqui. Aí, né? É possível litisconsórcio facultativo e unitário? Sim, é possível litisconsórcio facultativo e unitário. Facultativo as partes poderiam mover o processo individualmente, cada uma delas, mas elas optaram ou não em mover o processo, elas optaram em mover o processo em conjunto, né? Mas foi faculdade? Foi, mas ainda assim, mesmo sendo faculdade, a decisão vai ter que ser a mesma para cada um deles aí. Pessoal, e isso acontece sempre que houver legitimidade extraordinária. Sempre que houver legitimidade extraordinária, a gente vai estar diante de um litisconsórcio facultativo e unitário. Na legitimidade extraordinária, nós estaremos sempre diante de um litisconsórcio facultativo e unitário. Pessoal, o que é legitimidade extraordinária? Na legitimidade extraordinária, nós temos uma parte dentro do processo. A parte está dentro do processo. Só que, apesar dela estar dentro do processo, o direito não é dela. O direito não é dela. O direito é de outra pessoa, é de um terceiro. E esse terceiro não está dentro do processo. Esse terceiro não está dentro do processo. Então, o processo ele traz uma parte, mas o direito daquele processo não é da parte, é de um terceiro, e o terceiro não está dentro daquele processo. E aí vocês vão me perguntar, professor, é obrigatório que o terceiro titular do direito esteja dentro do processo? A resposta é não. Não é obrigatório que o terceiro detentor do direito esteja dentro do processo. Por quê? Porque a legitimidade extraordinária permite que o outrem, que vai ser a parte, tutele direito que não é dela, tutele direito de terceiro, justamente para que esse terceiro não esteja dentro do processo. Então, é claro que não é obrigatório o terceiro estar dentro do processo, porque, na verdade, a regra dentro da legitimidade extraordinária é que o terceiro detentor do direito não seja parte, não esteja dentro do processo, né? Agora, pessoal, ainda que não seja obrigatório que o terceiro esteja dentro do processo, de quem que é o direito que está sendo discutido dentro daquele processo? Dele, terceiro. Então, não é obrigatório que ele esteja dentro do processo, mas no processo está discutindo o direito dele. E se ele quiser entrar naquele processo? Ele pode? Claro que pode, claro que pode. Ele não é obrigatório entrar, porque a legitimidade extraordinária permite que ele não seja parte e que uma outra pessoa tutele o direito dele. Mas o direito é dele, e se é dele, ele tem interesse. E se ele tem interesse e quiser entrar naquele processo, ele pode entrar? Pode. Mas ele é obrigado a entrar? Não, ele entra se quiser. Ele, o terceiro, entrar no processo é uma faculdade dele. Uma faculdade dele. É uma escolha dele, é uma opção dele, que ele pode exercer ou não. Mas se ele opta em exercer, ele entra dentro do processo, junto com a parte que está lá dentro. Junto com a parte que está lá dentro. E aí a gente tinha uma parte só, e quando o terceiro, que não era parte, mas era detentor do direito, resolve entrar, ele entra junto. E o que era uma, vira duas. Forma, então, um litisconsórcio. Forma, então, um litisconsórcio. O ulterior, né, posterior, no curso do processo, mas forma, então, um litisconsórcio.
Era obrigatório ele entrar? Não, era faculdade dele. E ele entrou porque ele quis, mas ele não era obrigado a entrar. Então, na verdade, um litisconsórcio ulterior facultativo. Um litisconsórcio ulterior facultativo. Então, nós estamos, então, diante de um litisconsórcio ulterior facultativo. E aí o juiz vai proferir a sentença. Quando o juiz vai proferir a sentença, ele vai analisar e vai verificar que tem duas partes. A parte que estava desde o começo, que é parte, mas não é detentora do direito. E a segunda parte que entrou depois, mas é a detentora do direito. De modo que, na verdade, ambas as partes estão ali dentro tutelando o mesmo direito. O direito é o mesmo para ambas as partes. E se o direito é o mesmo para ambas as partes, não tem jeito. O juiz vai ter que dar uma decisão igual, idêntica para ambas as partes. Ou julga procedente, todo mundo ganha, ou julga improcedente, todo mundo perde. Não tem meio termo. Né? E com isso, então, é um litisconsórcio facultativo. Na legitimidade extraordinária, a gente tem um litisconsórcio facultativo, porque o terceiro detentor do direito entra se quiser. Entrou, formou um litisconsórcio ulterior facultativo. Mas o detentor do direito, ele é detentor do direito e a parte inicial tutelava o mesmo direito. E como é um direito só, é uma relação jurídica só, vai ter que ser uma decisão só para todos eles também, formando então um litisconsórcio ulterior facultativo e unitário. Um litisconsórcio ulterior, facultativo e unitário. Pessoal, a legitimidade extraordinária, então, ela é exemplo de litisconsórcio facultativo, ulterior e unitário. Pessoal, olha só, o Ministério Público resolve entrar com uma ação, então, contra a Vale do Rio Doce, para tutelar o direito da galera que sofreu prejuízos pessoais, né, morte de parente, e prejuízos materiais com o rompimento da barragem de Brumadinho. O Ministério Público resolve entrar com essa ação, pedindo indenização para as vítimas de Brumadinho, contra a Vale do Rio Doce. Essa é uma ação de tutela coletiva e a gente já viu que a tutela coletiva é clássico exemplo de legitimidade extraordinária. Porque o Ministério Público, que é a parte do processo, ele, Ministério Público, não sofreu prejuízo nenhum com o Brumadinho. Né? O promotor de justiça que assina, o procurador da República que assina, não sofreu prejuízo nenhum. Estava lá em BH, estava lá em Brasília, milhares de quilômetros distante de Brumadinho. Então, ele, Ministério Público, não sofreu prejuízo nenhum com o desastre de Brumadinho. Mas ele, Ministério Público, entra com ação. Ele, Ministério Público, é parte. E pede a indenização não para ele, para as vítimas de Brumadinho. De modo que o Ministério Público está como parte, mas está, na verdade, tutelando direitos e interesses de terceiros, que são as vítimas de Brumadinho. E aí, essa ação pode tramitar dessa forma: MP, um processo só, contra Vale, um réu só, né? Sem litisconsórcio nenhum. Só que, quando uma família de vítima lá de Brumadinho fica sabendo que o Ministério Público ajuizou essa ação contra a Vale, fala que tem muito documento. Olha, eu tenho muito documento, eu tenho um monte de testemunha, então eu tenho certeza que eu vou poder ajudar o Ministério Público em ganhar essa ação. E a família, então, essa família em específico, resolve entrar dentro do processo. E aí, eles fazem um pedido para o juiz, provam que eles são familiares de vítimas de Brumadinho, provam que eles têm um monte de documento que eles podem ajudar no processo, e o juiz fala: legal, pode ajudar mesmo, então venha, né? Então venha.
Eu ia fazer o venha da escolinha do professor Raimundo, mas aí vocês iam me chamar de Pérez, de colega do professor Ailton Nossa, né? Então resolvi não fazer. Mas o juiz fala, então venha, família. E traz essa família para dentro do processo, para ajudar o Ministério Público, junto com o Ministério Público. No começo do processo não tinha litisconsórcio, mas quando a família entrou, formou um litisconsórcio. Litisconsórcio ulterior, ativo, ulterior, facultativo, porque a família não era obrigada a entrar, porque o Ministério Público se vira muito bem, claro, né, dado toda a qualidade técnica que o Ministério Público tem, todo o conhecimento que os promotores, os procuradores da República e todos os servidores do MP têm, o Ministério Público se vira muito bem. A família não precisava entrar, ela entrou porque ela quis, achou que podia ajudar, e o juiz falou, pode ser que ajude, então entra aí. Né, permitiu a entrada dessa família aí. Facultativamente, não era obrigado a entrar. A lei não exigia que a família estivesse dentro do processo. Apesar do direito ser da família, a lei não exigia, porque o Ministério Público se vira muito bem, é caso de legitimidade extraordinária. Agora, pessoal, o fato é o mesmo. Desastre de Brumadinho, rompimento da barragem, por suposta culpa da Vale. E aí, se ficar provada a culpa da Vale, a ação vai ser procedente, tanto para o Ministério Público quanto para a família. E vai ter que ser procedente para todos, porque a culpa é da Vale. Agora, se não ficar provada a culpa da Vale, a Vale não teve culpa. E se a Vale não teve culpa, ela não tem que indenizar ninguém. E se não tem que indenizar ninguém, a ação vai ser julgada improcedente, tanto para o Ministério Público quanto para a família quanto para a família, né? Então veja que é facultativo a família entrar, e a família entrou, e uma vez dentro do processo, formando o litisconsórcio, a decisão vai ter que ser a mesma para a família também, né? E para todas as partes. Ela não era obrigada a entrar, mas entrando a decisão vai ser a mesma para todos. Se o Ministério Público ganha, a família ganha. Se o Ministério Público perde, a família perde também. A decisão é a mesma para todas. Então, estamos diante de um litisconsórcio unitário. A legitimidade extraordinária é exemplo batata de litisconsórcio facultativo e unitário. Pessoal, mas não era a família. É a Defensoria Pública. A Defensoria Pública levanta um monte de documento, um monte de depoimento lá em Brumadinho e fala para o MP, eu posso te ajudar. E resolve, então, a Defensoria Pública, o defensor, entrar nesse processo junto com o MP. Maravilha, não tem problema nenhum. Então, vai ficar Ministério Público e Defensoria Pública contra a Vale do Rio Doce, formando um litisconsórcio ativo, né, ulterior, facultativo. E se o MP ganha, a Defensoria ganha. Se o MP perde, a Defensoria perde, unitário. Vai ser a mesma decisão para todos aí, né? Pessoal, outro exemplo. Olha só, outro exemplo. Uma propriedade rural ou uma propriedade urbana. Não entre cônjuges, mas entre irmãos. Então, eu e minha irmã temos uma propriedade rural, ou eu e minha irmã temos uma propriedade urbana, né? E essa propriedade rural, essa propriedade urbana, meu e da minha irmã, ela é invadida pelo sem terra ou pelo sem teto. E aí a gente precisa, então, entrar com uma ação de reintegração de posse para pedir essa propriedade de volta. Não é entre pessoas casadas, é entre irmãos que têm uma determinada propriedade. Metade é minha, metade é dela. 50% é meu, 50% é dela. Nesse caso, não dá para saber se a invasão foi feita na minha metade ou na metade dela. Pode ter sido em qualquer uma das metades, porque a gente tem um percentual, a gente não tem uma área estabelecida, né? Pró-diviso, a gente tem um percentual aí sobre essa determinada propriedade. Pode ser na minha, pode ser na dela. A propriedade fica em Jales, eu sou de Jales e minha irmã mora em São Paulo. Até minha irmã vir
aqui para poder ela entrar com ação, e ainda mais em tempos de pandemia, né, a galera que invadiu aí já matou gado, já construiu casa, já está fazendo churrasco, né, tá lá de boa aí, né, e portanto eu tenho pressa e em razão da pressa a lei permite que eu, coproprietário, não é entre pessoas casadas, é entre coproprietários, por exemplo, entre irmãos, que eu ajuize a ação sozinho, sem a presença da minha irmã, E eu ajuizo então essa ação sozinho. Só que quando minha irmã fica sabendo, ela fala, nossa senhora, o Rodrigo aquele irresponsável, né? Pessoal, palavras da minha irmã, entre aspas, né? O Rodrigo aquele irresponsável, fecha, abre aspas, o Rodrigo aquele irresponsável, fecha aspas, palavras da minha irmã. Não vai conseguir tocar aquela ação sozinho. Então, eu, Fabiana, vou sair de São Paulo, vou para Jales e vou entrar nesse processo aí para ajudar o Rodrigo, né? Para assumir esse processo aí, palavras da minha irmã. E ela entra, então, nesse processo. Ela era obrigada a entrar? Não. Eu poderia, como coproprietário, mover o processo sozinho. Mas ela depois quer entrar no processo e ela vem e entra no processo, formando um litisconsórcio ativo, posterior, facultativo, porque ela não era obrigada a entrar, mas ela quis entrar porque, abre aspas, Rodrigo, seu irresponsável, fecha aspas. E unitário. Não dá para o juiz devolver a propriedade só para o Rodrigo e não devolver para a Fabiana. E não dá para o juiz devolver a propriedade para a Fabiana e não devolver para o Rodrigo. E não dá para o juiz dar, portanto, decisões diferentes. Vai ter que ser uma mesma decisão para os dois. Ou os dois recebem a propriedade de volta, tem a reintegração de posse da sua propriedade, ou nenhum deles recebe. Não tem meio termo. Então, isso é um litisconsórcio facultativo e unitário. Campo da legitimidade extraordinária. Quando eu entrei com a ação, eu até estava tutelando uma parte do meu direito, mas eu estava como parte tutelando também direito de terceiro, que era o direito da minha irmã, legitimidade extraordinária. Minha irmã não era obrigada a entrar, porque a legitimidade extraordinária permite justamente que um dos proprietários ajuize a ação sozinho, sem a participação do outro, em prol da proteção do próprio bem. De modo que meu irmão, o coproprietário, não precisava entrar nesse processo, mas ela quis entrar. Entrou porque quis, é facultativo, né? Mas se ela entrou, a decisão vai ter que ser a mesma para todos aí. Estaremos diante, então, do litisconsórcio facultativo e unitário, né? Estaremos diante aí de um litisconsórcio facultativo e unitário. Exceçãozinha, mas isso acontece, então, principalmente aí no campo da legitimidade extraordinária. A legitimidade extraordinária, ela gera litisconsórcio facultativo e unitário. Porque a parte tutela direito de terceiro. O terceiro não é obrigado a entrar no processo. Ele entra porque quer, ou não. E se entrar, foi porque quis, facultativo. Mas entrando, o direito é dele. O direito tutelado pela parte. Não é da parte, é do terceiro. Mas é tutelado pela parte. E o terceiro que tem o direito, então é um direito só para todos, a decisão vai ter que ser uma só para todos também. É um litisconsórcio, então, unitário. Litisconsórcio unitário. Bom, pessoal, essa é a primeira exceção. Mas a gente tem uma segunda exceção. Qual que é a segunda exceção? Será que é possível litisconsórcio necessário e simples? Será que é possível litisconsórcio necessário e simples? A resposta é também. É possível, sim, ter litisconsórcio necessário e simples. Obviamente, não é a grande maioria dos casos, porque não é uma regra, não é a regra, é a exceção. E a exceção, como toda exceção, ela acaba sendo, então, para casos específicos, né? E, portanto, para a minoria dos casos. Mas é possível ter litisconsórcio necessário e simples? É. O que é litisconsórcio necessário? É aquele em que a lei obriga que o processo tramite em litisconsórcio. Tem que estar em litisconsórcio. E se não tiver, o juiz faz tá. O juiz inclui as partes aí.
No litisconsórcio necessário, se as partes não se incluírem por si, por vontade delas, não importa, o juiz vai incluir, o juiz vai mandar incluir essas partes aí. E aí que a parte que se vire, a parte que se defenda o problema dela, né? Mas ela tem que estar dentro do processo, o juiz vai incluir essa parte no processo. E o que é litisconsórcio simples? Litisconsórcio simples é o que permite decisões conflitantes, diferentes ou até conflitantes, né? E a gente tem, então, que trabalhar com essa conjugação desses dois critérios aí. Sendo o litisconsórcio necessário, é obrigado que a parte esteja no processo, e sendo também simples, apesar de ser obrigado que ela esteja no processo, o juiz vai poder dar decisões diferentes para cada uma das partes, que obrigatoriamente devem estar dentro do processo. Pessoal, isso acontece em ação de uso capião, né? A ação de uso capião é um exemplo de litisconsórcio necessário e simples, né? A ação de uso capião é um exemplo clássico de litisconsórcio necessário e simples. Por quê? Pelo seguinte, nós já vimos que a ação de uso capião é um litisconsórcio necessário, porque é obrigatório que o juiz coloque no polo passivo da demanda as fazendas públicas, né, os proprietários, né, que estão na matrícula do imóvel, que a gente chama de proprietário tabular, que é o proprietário que está na matrícula do imóvel, tem que estar lá o proprietário, né? E além desse proprietário, é obrigatório que o juiz coloque no polo passivo da demanda as fazendas públicas, município, estado, Distrito Federal e União Federal, para verificar se é bem público ou não. E além disso, é obrigatório que o juiz coloque no polo passivo os confinantes, os vizinhos, para que não corra risco do autor agir de má fé e tentar pegar uma área maior do que a área que ele realmente exerce a posse. E claro, se ele está tentando pegar uma área maior, isso não sai da cartola, isso tem que sair de algum lugar. Que lugar? Vizinho. Ele está jogando a cerca para o lado do vizinho, né? 1 metro para lá, 1 metro para lá, 1 metro para cá, e pega uma área um pouco maior aí, né? Então é lógico que os confinantes, os vizinhos, têm interesse nessa ação de uso capião para verificar se o autor está pedindo a área que realmente exerce a posse ou se, na verdade, o autor está agindo de má fé e pegando uma área que, na verdade, é maior do que a área que ele realmente exerce a posse. Bom, então isso é um litisconsórcio necessário. Se não colocou essa galera por vontade própria, não se preocupem do juiz vai pôr. O juiz não vai deixar passar batido, ele vai colocar todo mundo lá dentro aí. Bom, e o juiz coloca lá todo mundo, os proprietários tabulares, as fazendas públicas e os confinantes. Coloca todo mundo lá dentro. E aí o juiz ele vai julgar essa ação de uso capião. Será que ele vai julgar a ação igual para todo mundo? Será que ele vai julgar essa ação igual para todo mundo? Ou, eventualmente, ele vai poder dar decisões diferentes? Claramente, ele vai poder dar decisões diferentes. Claramente, é um litisconsórcio, na verdade, necessário e simples, admitindo, sim, decisões diferentes. Por exemplo, pessoal, olha só. Se ficar provado que o autor realmente exerce posse aí do terreno de 200 metros quadrados, o juiz vai julgar procedente a ação de uso capião, dando a propriedade desses 200 metros quadrados para o autor. E com isso, os proprietários tabulares, que são aquelas pessoas que estavam matriculadas, né, que estavam na matrícula do imóvel, que são aqueles proprietários em que se estava registrado esses 200 metros quadrados, vão perder esses 200 metros quadrados. Então, a ação é julgada procedente para o autor, que significa que os proprietários tabulares vão perder essa propriedade aí, Então, ação julgada procedente contra os proprietários tabulares, né? E, pessoal, e aí o juiz continua julgando essa ação. E ele vai analisar agora os confinantes.
Se não teve pedido nenhum sobre os confinantes, a ação ela não vai atingir os confinantes. Então, o juiz vai julgar improcedente sobre os confinantes, quer dizer, o confinante não vai perder nada. O proprietário tabular, né, contra o proprietário tabular, a ação é procedente, então ele perde a área. E contra os vizinhos, que não teve área sobre o vizinho, eles não vão perder área nenhuma, a ação é julgada improcedente. Então, o proprietário tabular perde, o vizinho não perde. Decisões diferentes entre os litisconsórcios. E por isso que é um litisconsórcio simples, né? Porque admite, então, decisões diferentes. Ou então, olha só, pessoal, o autor conseguiu provar que não eram 200 metros quadrados. Ele exercia a posse sobre 210. Então, ele pegou a área dos vizinhos, mas provou que ele pegou a área dos vizinhos, que ele tinha posse, de fato, da área dos vizinhos. Vai ser procedente, então os proprietários tabulares vão perder e também os proprietários vizinhos vão perder, né? Possibilidade de decisão igual. Tem possibilidade de decisão diferente? Tem, mas tem possibilidade de decisão igual também. Ou então, o autor pede 210, mas não consegue provar que, não tem, que teve posse nem de 200 e nem de 10, não teve posse de nada. Vai ser improcedente para todo mundo, né? O proprietário não vai ganhar nada, né? O possuidor, o autor da uso campeão, não vai ganhar nada com isso. Então, veja que é possível decisões iguais? É, mas é possível decisões diferentes? É, e a mera possibilidade de ter decisão diferente gera, então, um litisconsórcio simples. A ação de uso capião é um litisconsórcio, então, necessário, porque tem que colocar todo mundo, mas só vai perder, né, quando se teve posse daquela determinada área, né? E o proprietário tabular pode perder, o vizinho não, né? E todos podem perder ou nenhum deles pode perder. É possível ter decisões de N formas aí, inclusive decisões diferentes entre si, procedente para um e improcedente para os outros. Então, a ação é um litisconsórcio simples. Pessoal, para a gente terminar isso aqui, vocês vão me perguntar, professor, como que eu identifico se o litisconsórcio é unitário ou simples? Pessoal, não é algo do processo. Não é o processo que vai dizer para vocês se o litisconsórcio é unitário ou é simples. Não é o processo, né? Quem vai dizer se o litisconsórcio é simples ou unitário, na verdade, é o direito material discutido dentro daquele processo, né? Então, o litisconsórcio simples ou unitário é uma classificação processual, mas o critério para definir se é simples ou se é unitário não é um critério processual, é um critério de direito material. Vocês vão ter que analisar se aquele processo trata de um direito só, e se é um direito só, ele vai ter que ser idêntico para todos, a decisão vai ser idêntica para todos, ou se, na verdade, aquele processo trata de direitos diferentes, né? Possibilitando, então, relações jurídicas diferentes e, consequentemente, decisões também diferentes. Então, a gente não tem um critério processual e a gente também não tem um critério padrão pré-estabelecido para definir se é simples ou se é unitário. Tudo depende, então, do processo e, mais precisamente, do direito discutido dentro daquele processo. Então, a gente analisa processo por processo e direito por direito discutido dentro daquele processo, e é a análise, então, do direito material que vai definir se o litisconsórcio é simples ou unitário. Então, não tem uma técnica e não tem um critério pré-estabelecido. A análise, ela é caso a caso. A ótica do direito material discutido dentro daquele processo. É uma análise, portanto, casuística. E é por isso que esse critério é difícil. Ele não é um critério, na verdade, cara crachá, né? Que a gente bate o olho no processo e a gente consegue identificar se é simples ou unitário. Pelo contrário, ele é um critério que a gente só vai conseguir identificar se a gente analisa o caso concreto, direito material narrado e veiculado naquele determinado processo, né? E, portanto, é um critério mais profundo. A gente vai ter que aprofundar na análise do processo, atingir o direito material interno daquele processo
para definir se é um litisconsórcio simples ou unitário. E com isso acaba sendo o critério classificatório mais difícil. Os 3 critérios anteriores, eles são critérios, na verdade, processuais, né? Cara crachá. Você bate o olho no processo, você consegue identificar os critérios anteriores. Esse 4º critério, não. Você vai ter que fazer uma análise de conteúdo do processo, o direito material discutido. E é por isso que ele se torna um pouco mais complexo. Pessoal, e aí, na prática não, nas questõezinhas de prova funciona assim. Se é uma questão de litisconsórcio e o enunciado for curto, provavelmente vai estar pedindo um daqueles 3 critérios anteriores. Então, quanto aos polos, quanto à existência, ou quanto aí o momento, né? Então, se o enunciado da questão é curto, normalmente ele vai estar trabalhando aí quanto ao litisconsórcio, quanto aos polos, né? Quanto ao momento e quanto à existência, porque são critérios bem cara crachá. Agora, pessoal, se o enunciado for longo, é porque o enunciado está explicando para a gente, na verdade, o conteúdo daquele processo, né? O direito material veiculado, versado naquele processo. E precisa de mais linha, precisa de mais palavra para conseguir explicar esse conteúdo. E aí, então, enunciado longo, normalmente ele vai estar cobrando de vocês o litisconsórcio facultativo e necessário, né? Isso aqui é uma forma, não é 100%, né? Mas é uma forma de facilitar na hora de responder as questões aí. Então, se você verificar enunciado longo, provavelmente a tua análise vai ser a respeito do critério quanto à decisão, né? Quanto à decisão. Se é possível decisões conflitantes, aí você vai falar que é simples. Se não é possível decisão conflitante, porque na verdade é um direito só para todos, é uma relação jurídica só para todos, vocês vão falar que é unitário. E aí, em regra, o facultativo é simples e o necessário é unitário. Mas como toda boa regra tem exceção, é possível sim litisconsórcio facultativo e unitário, e é possível sim litisconsórcio necessário e simples. Em muitos casos, não. Em pouquíssimos casos, porque é exceção. Mas é possível, sim, litisconsórcio facultativo e unitário, e é possível, sim, litisconsórcio necessário e simples. Pessoal, com isso, a gente terminou o litisconsórcio e terminamos também o conteúdo desse semestre, né? Hoje, então, fica sendo a nossa última aula teórica, né? Nós damos por encerrado o nosso conteúdo teórico. Pessoal, eu vou interromper o vídeo aqui para não ficar muito longo, né? Agradecendo aí a presença de todos, né? A paciência de todos, agradecendo também esse semestre que nós tivemos juntos, que ainda que de uma forma muito rapidinha a gente pôde se conhecer pessoalmente, e também, né, agradecer a presença de vocês em todas essas aulas online aqui, reconhecendo a dificuldade que é a aula online, reconhecendo o grande esforço que vocês fazem, né, em permanecer todo esse tempo sentado aqui, né, na frente de uma telinha. Se já é fácil a gente se distrair presencialmente, né, para não se distrair telepresencialmente, o esforço é muito grande, é um esforço sobre-humano. Então, eu reconheço e parabenizo a todos vocês por esse esforço aí. Bom, pessoal, vamos encerrar aqui e a gente continua batendo um papo, então, mas sem a gravação, para o vídeo não ficar muito longo. Um abraço a todos.